E aí, pessoal, tudo bem? Eu sei que o jeito aqui não é o ideal, né? Mas foi a forma que eu encontrei para gravar aqui para vocês, então, para falar sobre trabalho. Então, vamos lá. A Constituição brasileira, ela fala no artigo 7º sobre os direitos do trabalhador. Lá, obviamente, fala sobre trabalho, mas na verdade você vai perceber que está falando sobre emprego, né? O trabalho ele é um pouco mais do que emprego, né? Trabalho pode ser um profissional liberal, pode ser ofício, um artesão, pode ser, né, alguma coisa que não necessariamente um emprego como você conhece, né? Mas aqui nós vamos falar de emprego, que é o que a Constituição brasileira fala a partir do artigo 7º. A CLT fala do vínculo empregatício no artigo 3º da CLT. Então vamos lá. Quem pode ser empregador no Brasil? Quem pode ser empregado no Brasil? Então, pela legislação, trabalhador é sempre uma pessoa, o empregador é sempre uma pessoa jurídica, contratando uma pessoa física, ou uma pessoa física contratando uma pessoa física. Então, empregado forçosamente será uma pessoa física. Empregador poderá ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, quando uma dona de casa contrata uma diarista, né? Essa diarista, ela é pessoa física, a dona de casa é uma pessoa física. Então, é um contrato de pessoa física com pessoa física. Quando uma empresa contrata, sei lá, um advogado, ela está contratando uma pessoa física. Então, aí é pessoa jurídica contratando pessoa física. Então, qual a primeira conclusão que a gente chega? Que o empregado, forçosamente, será sempre pessoa física. Senão, o que você tem é uma prestação de serviços. Uma empresa, pessoa jurídica, contratando outra empresa, pessoa jurídica. Aí será uma prestação de serviços. Percebam que é diferente. Por exemplo, se você contrata alguém para limpar sua casa, é uma pessoa física com pessoa física. Se uma empresa contrata outra empresa para limpeza, aqui é uma pessoa jurídica contratando uma pessoa jurídica. Aí essa pessoa jurídica que vai fazer a prestação de serviços de limpeza e manutenção, essa sim terá que fazer as contratações de pessoa física. Por quê? Porque, afinal de contas, a pessoa jurídica é uma ficção, portanto, ela só existe no mundo jurídico, mas não é ela quem executa os trabalhos. Quem executa o trabalho tem que ser uma pessoa física propriamente dita. Então, o conceito é basicamente esse. Quais são os tipos de empregado? Segundo a Constituição, você teria 3, que é o trabalhador urbano, o trabalhador rural e o trabalhador doméstico. Algumas doutrinas discordam dessa informação e se reforçam muito até como está escrita a própria Constituição, entendendo que são apenas 2 tipos e que doméstico seria um subtipo. Então, quais são os 2 tipos? Ou você é um trabalhador urbano ou você é um trabalhador rural. E você pode ser doméstico urbano ou doméstico rural. Vai depender do caso em concreto, não é? Então, você pode ser, por exemplo, uma faxineira que trabalha no perímetro urbano, você é um trabalhador urbano doméstico. Você pode ser uma faxineira que trabalha no sítio de uma família, no perímetro rural. Então, será um trabalhador rural doméstico. Eu me desconcentrei aqui, mas vai dar tudo certo. É só porque eu estou sentindo a falta dos alunos, né? Então, muito bem. Então, você tem o trabalhador urbano, você tem o trabalhador rural e um subgênero que é o trabalhador doméstico. O que caracteriza o trabalhador doméstico? Em termos conceituais, é até fácil da gente se fazer entender, né? O trabalhador doméstico é aquele que o proveito do seu trabalho não gera um resultado econômico. Então, por exemplo, se você põe a sua auxiliar doméstica para produzir queijos e você vende os queijos,
ela ali, embora esteja trabalhando no ambiente doméstico, ela passou a ser uma funcionária cujo trabalho tem proveito econômico para você. Então, não serve mais como doméstico, ela aí passa a ser trabalhador urbano, somente isso. Ou rural, se estiver produzindo na região rural. A ideia do doméstico é que você não tem um proveito financeiro, um proveito econômico sobre o resultado do trabalho, né? Sobre o empenho e desempenho daquele empregado. É mais ou menos essa a lógica. Então, tenta imaginar o que seria um trabalhador doméstico, né? Um jardineiro, um vigia, um guardador de cães, um adestrador de cães, um motorista da família. Esses seriam os trabalhos domésticos, né? Então, aqui não há um proveito financeiro direto, né, do trabalho realizado por esse empregado. Já o trabalhador rural, você tem um ganho financeiro sobre o trabalho dele, né? Ele toca boiada, você vai vender o boi, você tem ali um ganho, né? Ou o trabalhador urbano está na fábrica, né? Então, sobre aquele produto que ele fez, está calculado ali o ganho de quem o contratou. Então, é basicamente essa a diferença. Obviamente que quando se fala de doméstico, você fala de alguém que trabalha no ambiente familiar sem o ganho econômico referente ao seu empenho e desempenho. Mais ou menos isso, acho que dá para entender claramente. Quais seriam, então, os elementos que caracterizam um vínculo empregatício? Se você for ler o artigo 3º da CLT, você vai ver que são 5 que você tem que guardar. Pessoalidade, eu vou explicar um por um, tá? Pessoalidade, não eventualidade, dependência, subordinação e contraprestação salarial. Você põe o salarial na ponta aqui, tá? Subordinação e dependência, normalmente estão definidos como uma coisa só, mas não são. São duas coisas diferentes. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Pessoalidade. Não é difícil de entender. Se eu posso contratar somente uma pessoa física, significa dizer que a minha contratação exige que seja ela a executar o serviço. Olha como que é tranquilo. Se eu contratei o escritório da advocacia do doutor Nuno, tanto faz quem vai na audiência, quem vai fazer petição, quem vai executar o trabalho. Tanto faz. Agora, se eu contrato o doutor Nuno para trabalhar na minha empresa, ele não pode mandar outro advogado no lugar. Tem que ir ele, porque aí é uma relação de pessoalidade. Ou seja, quando eu escolhi aquela pessoa, eu fiz questão que fosse ela a executar o trabalho para o qual foi contratada. A não eventualidade. A não eventualidade é um critério que significa dizer que a pessoa está nas rotinas da execução do trabalho daquela empresa. É muito difícil definir o que é o tempo exatamente para que seja considerado não eventual. Então é muito mais no caso concreto que você terá a percepção. Ainda outro dia se adotava o seguinte critério: a semana que nós utilizamos de trabalho é a semana inglesa, que são 5 dias de trabalho. O sabá seria o dia santo dos judeus, então não se trabalha. O domingo, o dia santo dos católicos, não se trabalha. Então, os dias de trabalho seriam os dias que tem feira, e a origem é essa mesmo. Os dias que tinham feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eram dias de trabalho. Domingo era dia de descanso, segundo a Bíblia, e sábado é o dia de descanso dos judeus e algumas religiões, né, que a partir de sexta-feira ao pôr do sol já não executam mais trabalho nenhum, não é? Então, como são 5 dias efetivos, né, 5 dias úteis, se você ocupasse 3 dias da semana com determinado trabalho, já não seria considerado eventual, né? Então aí ele seria considerado não eventual, portanto caracterizaria o vínculo, né? E aí, se fossem apenas 2 dias, ou seja, dos 5 apenas 2 você está ocupando com aquela empresa, seria considerado eventual. Isso aconteceu muito, por exemplo, em casos de diaristas que iam 2 vezes na casa da pessoa por semana, era considerado trabalho eventual
ao invés de trabalho não eventual. Agora, esses trabalhos, assim, eles também são minoria. Eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão entender. Por exemplo, eu posso dar aula 2 vezes por semana na faculdade e eu tenho vínculo empregatício, né? Estou com a carteira assinada e etc. Tenho vínculo. Só 2 dias, 2 noites, não é nem dia inteiro. Então, depende muito do caso em concreto. Mas, para ficar mais ou menos claro, por exemplo, você tem na faculdade alguém que é da manutenção. Então, um auxiliar que trabalha na manutenção. Então, ele está aí, faz pequenos ajeitos, conserta uma porta, uma cadeira que quebrou, conecta o ar-condicionado, passa uma tinta na parede que está mais suja para receber a diretora, alguma coisa do gênero. Ele é ali, manutenção, todos os dias ele vai lá, todos os dias ele executa trabalho, todos os dias ele tem alguma tarefa. Muito bem. Agora, você nas férias contratou um grupo de pessoas, não precisa nem ser uma empresa, né? Porque aí a empresa não teria vínculo, né? Você contratou 5 pessoas para pintarem as salas. Elas vão lá todos os dias durante 2 meses, pintam todas as salas e vão embora. Nunca mais elas vão voltar. Então, embora elas tenham ido todos os dias, foi uma contratação a termo por tarefa. Então, não tem vínculo empregatício. Ela não se perpetua no tempo. Ela foi só para executar determinada tarefa. Então, o não eventual quer dizer o seguinte, que mesmo que dure pouco, né, pode durar pouco, mas a ideia é de que aquela pessoa teria uma execução de trabalho inserida nas rotinas de quem a contratou ao ponto de se eternizar no serviço, mesmo que dure 15 dias, mas a ideia era se eternizar no serviço, né? Não deu certo, mas a ideia era se eternizar no serviço, porque é um serviço das rotinas, por isso contratou-se alguém para executar aquele tipo de trabalho. Depois a dependência. A dependência significa dizer o seguinte, que você, quando é contratado por uma empresa, você fica dependente dos meios que a empresa te dá. Então, por exemplo, eu fui contratado para dar aulas na faculdade. Eu não preciso ter uma sala com 40 cadeiras, um quadro, um projetor, pincel, ar-condicionado. Eu não preciso disso. Quem me fornece os meios para que eu execute o trabalho para o qual eu fui contratado é a empresa. Então, é ela que vai me fornecer os equipamentos e etc. Ou seja, eu dependo dela para efetivamente executar aquilo que me foi contratado. Então, o que me foi contratado é a minha força laboral, a minha capacidade produtiva, mas os meios, quem me dá é o contratante. Olha, só para entender, olha como que é diferente. Você contratou o escritório da advocacia do Dr. Nuno, voltando para o mesmo exemplo. Você não sabe com qual computador eu vou trabalhar, aonde que eu vou imprimir, quantos papéis, quantas folhas vai ter a petição, não interessa para você, né? Você não tem que dar os meios, foi uma contratação de um profissional liberal. Eu é que tenho que ter os meios para executar a tarefa que eu fui contratado para executar. Agora, olha só, a faculdade me contratou para ser advogado da faculdade. É ela que tem que me fornecer os meios. Ela vai me colocar um computador à minha disposição, uma sala para eu executar o trabalho, a impressora, a internet e etc. Então, aí eu dependo dos meios dela, que ela me fornecer, para efetivamente executar os trabalhos. Depois a subordinação. Por que é diferente de dependência? Muitos colocam que subordinação está dentro de dependência. Mas subordinação eu entendo que é uma característica própria. Por quê? É muito diferente de dependência, né? Diz que você, a subordinação, o conceito de subordinação, você fica subordinado hierarquicamente a uma vontade. Então, alguém diz para você aonde é sua sala, aonde é sua cadeira, aonde você vai ter reunião, quais são os horários, qual a liberdade que você tem, a liberdade que você não tem, o comportamento laboral que se espera de você. Então, existe uma subordinação. Você é demandado, você tem que mandar para determinado departamento, existe um manual de comportamento, você não pode vir vestido com camisa de partido político, você não pode colocar camisa de futebol, você não pode
trabalhar de chinelo havaiana, sei lá eu. Existe um código qualquer de comportamento ao qual você está subordinado a ingressar naquela empresa, né? Então a contratação implica sim numa subordinação. Mesmo que nas empresas mais moderninhas, né, que os jovens gostam muito de falar, na Google, pode chegar a hora que quiser, não sei o quê, ok, mas teve alguém dizendo, pode chegar na hora que quiser, né? Tem alguém te dizendo, preciso dessa tarefa até dia tal. Tem alguém te dizendo, inclusive, a tarefa é esta, né? Então você fica subordinado a alguém. E a contraprestação é a ideia de que o seu trabalho não é um trabalho fim, ele é um trabalho meio, ele é um contrato meio, desculpa, contrato não é um contrato fim, é um contrato meio. Portanto, independente de você ter alcançado determinado resultado que é esperado de você, você vai receber o seu salário, que é a contraprestação salarial. Ou seja, se você trabalhou, você vai receber em troca a contrapartida, ou seja, você vendeu a força produtiva, o empregador te paga com o salário que ele combinou com você. Essa é a contraprestação. Salário no sentido genérico, né? Pode ser conceito de remuneração, ok, mas você vai receber a contraprestação. Percebam, não havendo um destes elementos, você consegue descaracterizar o vínculo empregatício. Então, há necessidade de você ter os 5 elementos. Então tem que ter pessoalidade. Contratei você, é você que tem que ir lá executar. Não eventualidade. Te contratei por 5 dias da semana, 22 dias úteis por mês. Dependência. Eu te forneço os meios para você executar o trabalho. Subordinação. Eu que traço as demandas, eu que digo os manuais de comportamento e eu que avalio a execução do seu trabalho. Contraprestação, ao final do mês, 30 dias, né, de um mês, 22 dias trabalhados, você receberá a contraprestação salarial pelo trabalho executado, tendo alcançado ou não o fim desejado pelo empregador. Então, por exemplo, você tinha 5 projetos para entregar, entregou 3. Você vai receber o salário do mesmo jeito, independente desses 3, desses 2 que ficaram sobrando. Sobra da sequência, vou falar agora de alguns princípios que são do direito do trabalho, aplicável ao direito do trabalho, típicos do direito do trabalho. Legalidade. Qualquer ramo do direito vai pôr legalidade junto com irretroatividade. É isso mesmo. Então, legalidade, o direito do trabalho funciona com base naquilo que estiver na lei, obviamente, que são as fontes do direito, quando a gente fala em legalidade, né? Não é só a lei propriamente dita. E retroatividade. Então, a lei passa a produzir efeitos a partir do momento da sua existência, que é a publicação. Então, ali mesmo que tenha o vacatio legis, né, de 90 dias, ela só produzirá efeito a partir desses 90 dias. Indubio pro operatium. Antigamente era indubito pro misero. Né? O trabalhador era chamado de miserável. Era isso mesmo. Ou seja, se houver alguma dúvida, vai se aplicar a solução mais favorável ao trabalhador. Por exemplo, você não tem como provar que aquele trabalhador não fez hora extra. Ele está dizendo que fez 1 hora por dia e a testemunha da empresa diz que ele fazia 15 minutos por dia. Houve uma dúvida? Prevalece a versão do trabalhador. Ou seja, não é que prevalece a versão do trabalhador, desculpa, corrigindo. Prevalece aquela que for mais favorável ao trabalhador. Primazia da realidade sobre a forma. Isso aqui é raríssimo de ter nos direitos, né? Se eu não me engano, é só o trabalho e o penal. O penal dá outro nome, né? Busca da realidade, da verdade real, tem outro nome. Mas o que significa isso? Significa dizer o seguinte, que o que acontece de fato, realmente, realidade, é mais importante daquilo que está documentado. Então, por exemplo, se estiver documentado que você recebeu os equipamentos de proteção, mas você consegue provar que nunca recebeu, então prevalece a realidade e não o documento. Se estiver documentado que você nunca fez hora extra, mas você consegue provar que sempre fez hora extra, prevalece a realidade e não o que está documentado.
Você tem o cargo de gerente, mas não tem as prerrogativas de gerente, isso nunca te foi concedido, era simplesmente uma fórmula para que você não recebesse hora extra, vai prevalecer a realidade em detrimento daquilo que estiver documentado. Esse é um princípio importante, primazia da realidade sobre a forma. Muito bem. E ao final, a aplicação da norma mais favorável. Então, quando você tem duas normas ou três normas que tenham alguma divergência, você vai usar aquela que for mais favorável para o trabalhador. Isso houve uma relativação agora, foi flexibilizado, pronto, também já estou cansado, vocês me entendem, né? Onde, se houver, mesmo assim, algo mais favorável ao trabalhador, mas que ele concordou na ACT, por exemplo, algo pior para ele, depois da nova lei, dessa mini reforma aí do trabalho, é aceita a aplicação assim. Mas eu ainda sou da velha guarda e eu ainda acredito que o judiciário acabará fazendo o controle dessa determinação. Eu entendo que, em havendo duas normas falando do mesmo tema, com conteúdos divergentes, vai se utilizar aquela que for mais favorável ao trabalhador. Por exemplo, a Constituição fala que a hora extra é remunerada em 50%. Se você tiver uma CT dizendo que a hora extra é remunerada em 75%, você tem que usar o que está na CT, não tem dúvida disso, porque senão não faria sentido você ter essa negociação. Por outro lado, se a CT falar que é 25%, você tem que usar a Constituição, porque abaixo da Constituição você não pode permitir que alguém negocie, ou seja, dali para baixo, para piorar a situação do trabalhador, é inegociável. É isso. Por enquanto é isso, pessoal. E aí na aula que vem eu vou tratar desses temas diretamente com vocês, obviamente estendendo o conteúdo para a gente conseguir finalizá-lo. Um abraço.